Muito bem, queridos, boa noite. Que a graça de Deus e a paz do Espírito Santo seja com todos nós. Hoje nós iremos falar um tema muito interessante. Um tema que faz com que a gente cresça espiritualmente. Nós sabemos que o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso nós encontramos ali, logo no livro de Gênesis, capítulo 1 ali. Deus criou o homem de acordo com a sua imagem e a sua semelhança. O ser humano, ele é um todo, porém é dividido em três partes. Quem sabe aqui quais são as três partes dos seres humanos? Corpo, mente, espírito. A área física, que é o corpo. E o nosso corpo, né? A área mental, que é a nossa mente, em que em alguns momentos a Bíblia chama de alma, tá? E a parte espiritual, a parte que a gente se liga com Deus, que a gente busca o poder do alto. Então, corpo, alma, espírito. Também de acordo com a Bíblia, o ser humano ele não tem uma alma. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Nós somos alma vivente. Nós somos alma vivente. Ali fala que Deus formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Ou passou a ser um ser vivo. Ser é diferente de ter. É totalmente diferente. Um exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu sou o carro. Não, eu tenho um carro. Olha a diferença. Então, nós não temos uma alma. Nós somos uma alma. O que é uma alma? É um ser humano. É uma pessoa viva. E esse ser humano, ele tem a parte mental, a parte espiritual, que se comunica com Deus, e a parte física. Né? Esse ser humano aí. Então, o ser humano, ele era perfeito nessas três áreas. Deus criou Adão e Eva, eles eram perfeitos. 100% mentalmente. Não havia depressão, angústia, ansiedade. A parte física, as células, elas não morriam, os órgãos não envelheciam. O ser humano era perfeito na área física, mental e também na área espiritual. Havia 100% de ligação com Deus. Inclusive, a Bíblia fala que Deus descia do céu na viração do dia e se comunicava com Adão e Eva. Adão e Eva conversavam com os anjos. Eles tinham um contato com o mundo espiritual, por quê? Eles eram 100% em todas as áreas. Infelizmente entrou o pecado no mundo. Aí Gênesis capítulo 3 mostra isso aí. O pecado entrou no mundo e aí o que aconteceu? Quase que completamente houve um rompimento do ser humano e Deus. A parte física do ser humano, ela rompeu. Agora, não mais iria viver eternamente, mas passou a morrer. E quando você pega a palavra de Deus, você vai encontrar ali o seguinte: quando entra o pecado, o ser humano ele vive 900 anos, aí vai caindo para 800, 700, 500, 300, 120, e quando chega nos Salmos, Davi fala que a gente chega aos 70 anos com canseira, enfado ou fadiga. Então, à medida que o tempo vai passando, o ser humano vai o quê? Se enfraquecendo fisicamente. Inclusive, esses dias eu vi um vídeo do vice-presidente dos Estados Unidos, uma preocupação dele, que a onda de autismo está muito grande em todo o mundo. Muitos autistas. E não só essa deficiência de autismo, como outras deficiências e também doenças que têm surgido aí. Porque o ser humano, cada dia que passa, ele vai o quê? Vai se enfraquecendo fisicamente. Também a parte mental do ser humano ali, ela se enfraqueceu. Adão passou a ter uma profunda tristeza, não aquela profunda tristeza que ele sentiu ali antes do pecado, em desejar ter Eva, mas uma tristeza que levava ele a se afastar de Deus. Uma tristeza que levava a depressão, a angústia. A parte mental dele, ela enfraqueceu. E a parte espiritual de Adão, praticamente quase que rompeu. E foi rompendo. Por exemplo, Adão se comunicava com Deus face a face. Quando ele pecou, ele não mais via Deus face a face, apenas ouvia a voz de Deus. Mas o pecado foi aumentando e agora o homem não mais ouvia a voz de Deus. Deus teve que usar um outro mecanismo. Deus agora chamou alguns homens, chamados profetas, e esses profetas, que eles eram porta-vozes de Deus. Deus falava com esses profetas para que esse profeta pudesse falar com o povo a mensagem que Deus queria. E o pecado, cada vez ele vai aumentando. Então hoje nós iremos se aprofundar um pouquinho
não só na natureza humana, mas também na natureza de Cristo. Como que foi o processo de Cristo nos salvar? Tá? A gente vai entrar um pouquinho nessa questão aí. Deixa eu só pegar minha Bíblia aqui, para a gente folhear a palavra de Deus. Muito bem, vamos abrir o livro de Tiago. Eu queria até, se pudesse projetar, por favor. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. Eu vou pedir uma para projetar, que eu não preciso usar aqui a minha, que fica melhor para mim manusear aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Olha aí, meus queridos. Nós iremos aqui entender como que acontece, como que o pecado, ele nasce na nossa mente, como que o pecado é concebido ali pelos seres humanos. A gente vai entender com esse versículo aqui, Tiago capítulo 1, verso 14 e 15. Se você quiser abrir na sua Bíblia aí, pode abrir, não tem problema, é até bom você confirmar, mas está projetado aqui no telão. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Porque tem pessoas que têm dificuldade com a bebida, outros com cigarro, outros com a ira, outros com ciúmes, outros... Então, são diversos tipos de pecado, né? Então, cada um tem uma tendência ali, uma fraqueza, e, infelizmente, isso nos chama ao pecado, né? Quando esta o atrai e o seduz. Então, tem pessoas que vê um copo de cerveja ali, aquilo atrai a pessoa, seduz a pessoa, né? Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. Então vamos entender esse processo aqui. Não é pecado ser tentado. A Bíblia deixa muito claro isso aí. Não é pecado ser tentado. Pecado é quando a gente deixa tentação ela fazer ninho em nossa cabeça. E ali você alimenta aquele pensamento, aquele desejo, e você pratica. Aí gera o pecado. Né? Então, quando vem o desejo pecaminoso e o ser humano alimenta, ele começa a conceber. O que Paulo está querendo dizer aqui, ele dá um exemplo aqui da relação de marido e mulher. O marido e mulher, o que ele está falando é isso aqui. O marido e mulher, eles se relacionam ali e vai gerar um filho. Então, quando vem a tentação, que a gente se relaciona com ela, que a gente, entre aspas, coabita com ela, vai gerar o pecado. E vai vir a morte, né? Eu queria só ler para vocês aqui um texto do Espírito de Profecia, está em Mensagem Escolhida. Eu não vou citar aqui a página, por quê? Quando você baixa no aplicativo, geralmente as páginas vêm erradas. Então, se alguém, até você que está assistindo aí pelo YouTube, se você quiser a página, você pode me mandar ali a pergunta que eu mando depois a página certinho, tá? Só não vou falar aqui porque a página que aparece aqui às vezes dá errado e a pessoa procura e não vai encontrar ali no parágrafo, tá bom? No livro Mensagem Escolhida, volume 1, a serva do Senhor fala o seguinte, o Espírito Santo, que procede do unigênito Filho de Deus, une o instrumento humano, corpo, alma, espírito. A perfeita natureza divina humana de Cristo. Esta união é representada pela união da videira e seus ramos. O homem finito une-se à varonilidade de Cristo. Por meio da fé, a natureza humana assimila a natureza de Cristo. Somos feitos um com Deus em Cristo. Então aqui, a serva do Senhor está falando como que é o processo que o Espírito Santo ele trabalha para unir o ser humano a Cristo. O Espírito Santo, o trabalho dele é erguer o ser humano fisicamente, erguer o ser humano mentalmente e erguer o ser humano espiritualmente. O que significa redenção? Quando a gente vê aí os grandes heróis, o corpo de bombeiro fazendo resgate, homens também da Marinha, os profissionais de saúde, quando eles vão fazer um resgate, aquele resgate, o nome já tem a ver com redenção. Resgate, redenção. Por quê? Eles vêm para resgatar. A redenção sempre vem de cima, então eles vêm para resgatar. Então o Espírito Santo, o trabalho dele é resgatar o ser humano. É buscar o ser humano que está lá embaixo e trazer para cima.
Então, o Espírito Santo, ele nos orienta, ele nos motiva, ele nos leva a cuidar do nosso corpo físico. O Espírito Santo, ele trabalha de várias formas para a gente cuidar da nossa mente, para a gente ter uma mente restaurada. E o Espírito Santo, ele trabalha de várias formas para nos ligar espiritualmente. Qual é a diferença dos seres humanos hoje, de nós seres humanos, para Cristo? Qual que é a diferença? Porque a gente vai ver aqui, um pouquinho para frente, tanto no texto profético como na Bíblia, que Cristo, quando ele desceu aqui a essa terra, ele veio com a natureza caída, porém sem pecado. Mas como assim? Como que ele veio com a natureza caída, porém sem pecado? O negócio parece que é meio confuso, né? Não tem nada de confuso, não. Cristo, quando veio aqui nessa terra, a sua parte espiritual, ela era como a de Adão, antes do pecado. Como que Adão era antes do pecado? Espiritualmente. 100% ligado ao Pai. Mas só que Adão, ele era 100% ligado ao Pai, mas ele dependia de buscar a Deus. Deus colocou condições para que ele pudesse se desenvolver no seu caráter. Deus não colocou Adão e Eva perfeitos ali e falou, fique aí de boa, tranquilo, não. Deus os colocou ali, porém eles precisavam cumprir os requisitos da lei de Deus para permanecerem ali e se desenvolverem. Quer ver um exemplo? Quando Deus criou Adão e Eva, eles tinham imortalidade, sim ou não? Sim, eles tinham imortalidade. Mas por que eles precisavam comer da árvore da vida? Porque aquela era uma condição para eles conservar a imortalidade. Adão e Eva tinham imortalidade e precisava se alimentar da árvore da vida. Mas também Deus falou lá em Gênesis capítulo 2, verso 15, que Deus colocou ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus falou, não coma desse fruto. Olha a outra condição. Ou seja, eles tinham imortalidade, eles comiam da árvore da vida, porém eles não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela era outra condição. Ou seja, eles eram 100% ligados a Deus, mas havia condições para que eles permanecessem com essa ligação 100%. Né? E Adão e Eva conversavam com Deus ali, face a face, como Cristo. Cristo 100% ligado ao Pai. Porém, a parte física de Jesus estava caída como a nossa. Quando Cristo veio aqui nessa terra, já tinha aproximadamente 4.000 anos de pecado. Quer ver um exemplo? Cristo tinha cansaço? Sim ou não? Sim, tinha cansaço. Cristo tinha dores? Sim ou não? Cristo poderia ficar doente? Sim ou não? Sim. Cristo morreu? Sim ou não? Sim. Então a parte física dele estava fragilizada. Olha que coisa, hein? E a parte mental de Jesus, como que estava? Também estava fragilizada. Por exemplo, Adão e Eva, antes do pecado, tinham depressão? Adão e Eva, antes do pecado, tinham angústia e ansiedade? Não. Cristo teve depressão, sim ou não? Sim. Cristo teve angústia, sim ou não? Sim. Cristo teve, vamos dizer assim, ansiedade, ali querendo que passe o sofrimento? Sim. Então, a sua parte mental também estava fragilizada. Então, qual que é a diferença de Jesus para nós, quando ele assume a natureza humana? A parte espiritual. A parte espiritual de Jesus estava intacta. Mas só que, mesmo a sua parte espiritual intacta, ele dependia do Pai para vencer. Porque ele estava como homem. Tem muitas pessoas que, infelizmente, entendem da forma equivocada e eles comentam o seguinte, olha, Jesus só venceu porque ele é Deus. Se esse pensamento estiver correto, Cristo fracassou no plano da salvação. Por quê? Quem pecou foi o ser humano. E para ele nos dar a vitória, para ele nos dar vida e assumir nossa morte, ele tinha que obedecer como ser humano. Então Cristo, ele obedeceu, foi fiel, venceu como ser humano. Porém, Cristo não obedeceu, não venceu pela força dele. Ele venceu pela força do Pai. E a gente vai ver aqui na Bíblia hoje. Por que Cristo ele venceu? Porque ele estava ligado ao Pai. Quer ver um exemplo aqui? Vou citar para você. Cristo ia até o monte orar. Por que Jesus ia até o monte orar? Para buscar poder. Para buscar poder. Cristo jejuava. Por que ele jejuava? Para buscar poder. Cristo, ele lia as Escrituras. Por que ele lia as Escrituras? Para buscar poder.
Cristo cumpria a missão de pregar o evangelho para as pessoas. Por que ele cumpria a missão de pregar o evangelho para as pessoas? Porque ele veio para isso e também ele estava recebendo poder e buscando o poder do Pai. Quando a gente prega o evangelho, a gente recebe o poder de Deus. Então, mesmo ele tendo a natureza espiritual 100%, ele buscava o poder do Pai. E por isso que o Espírito Santo estava nele. O Pai estava nele. Como que Cristo, irmãos, ele operou a nossa salvação? Isso aqui é muito importante. E eu quero responder aqui com o texto do Espírito Profecia, também mensagem escolhida, volume 1. Olha o que a serva do Senhor fala aqui, ó. Como que Cristo operou nossa redenção? Tem pessoas que pensam que Cristo é só um substituto, mas não é apenas um substituto. Não é, sabe por quê? A Bíblia diz que o justo não pode pagar pelo culpado. Vamos abrir a Bíblia lá? Vamos lá rapidamente. Ó, Ezequiel 18, verso 18 a 20. Vamos lá, dona Valesca, por favor. Ezequiel 18, verso 18 até o verso 20. Tem pessoas que pensam que Cristo é apenas um substituto. Ele é substituto? Ele é. Mas não é só isso. A lei de Deus, ela exigia algumas condições para que Cristo pudesse ser nosso substituto. E a gente vai ver aqui, e esse texto vai nos dar luz. Ó. Quando a seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá por causa de sua iniquidade. Aqui, o que o profeta está querendo dizer é o seguinte: quando alguém peca, a pessoa vai pagar pelo seu próprio pecado. A gente vai abrir mais a luz aqui, ó, verso 19. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Por que o filho não paga pelo pecado do pai? Porque o filho fez o que era justo, porque o filho fez o que é reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. Verso 20. Agora presta atenção aqui, ó. A alma que é a pessoa viva, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará o pecado do pai. Iniquidade é pecado. Nem o pai o pecado do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Ou seja, o que esse texto está querendo dizer? Está querendo dizer que o justo não pode pagar pelo culpado. Por exemplo, vamos supor que está acontecendo ali um julgamento. A pessoa cometeu vários tipos de crime. Vários tipos de crime ali. Aí tem um advogado de defesa, de acusação, as testemunhas, o juiz. E aí passa um amigo daquela pessoa na rua e fala assim, olha, é meu amigo aquele camarada ali, eu vou assumir o lugar dele. Ó, juiz, esse camarada é meu amigo e ele cometeu bastante crime, eu vou assumir o lugar dele. Essa brecha, ela pode existir em nossa legislação? Na nossa justiça? Não. Não existe isso aí. O justo não pode pagar pelo culpado. Isso também está escrito na Bíblia. O justo não pode pagar pelo culpado. É mandamento, irmãos. Deus não pode cumprir mandamentos quebrando outros mandamentos. Ele tem que cumprir todos. É perfeita obediência, perfeita justiça. Inclusive apareceu a palavra justiça ali em algum dos verbos lá. A justiça, sabe o que é a justiça? Perfeita obediência aos mandamentos de Deus. Agora eu pergunto a vocês, Jesus é justo ou culpado? Ele é justo. Mas como que ele pagou o pecado por nós culpados se ele é justo? E a Bíblia diz que o justo não pode pagar pelo culpado. Ele assumiu a culpa dos pecados. Mas mesmo ele assumindo, ele é justo. Ele se fez pecado. A Bíblia diz que ele se fez pecado. Mas como assim? É o que eu expliquei para vocês no início. A natureza, aqui está a questão. É a natureza de Cristo. Cristo tinha que cumprir os dois requisitos. Ele tinha que ser perfeito como Adão, porque Adão pecou perfeito. E quando ele veio, o homem já estava caído. Ele também cumpriu essa parte. Ou seja, a parte espiritual, como de Adão. A parte física e mental, o ser humano caído. Isso aqui é um espetáculo, irmãos. Como que Deus conseguiu resolver isso dessa forma? Porque Deus ele não pode quebrar a lei dele. É um princípio que ele deixou. Então,
Cristo teve que cumprir esse requisito. E como ele cumpriu? Dessa forma. Por isso que lá em Mateus capítulo 1, verso 23, fala que a virgem concebeu e deu à luz o filho e se chamou pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Por quê? Deus estava em Cristo. Cristo ali representa a Deus, mas ele representa também a humanidade. Nós estávamos ali em Cristo. Olha que espetáculo. Deus estava em Cristo e nós estávamos em Cristo também. Cristo representa o Pai e também a nós ao mesmo tempo. Isso é maravilha. Então, o justo não pode pagar pelo culpado. Então, como que Cristo, ele operou a nossa redenção? Olha que impressionante que a serva do Senhor fala aqui. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Muito bem. Só um minutinho. Muito bem, achei. Mensagem escolhida, volume 1. Depois, se você quiser, eu posso mandar a página exata para você. Por sua obediência a todos os mandamentos de Deus, Cristo operou a redenção do homem. O homem, irmãos, ele caiu do estado original. Por quê? Por que o homem caiu do estado original? O que levou o homem a cair no pecado? A desobediência. Não foi orgulho e egoísmo. O homem naquela época não tinha orgulho e egoísmo. Foi a desobediência. A desobediência levou Adão e Eva ao pecado. Então, para Cristo levantar o ser humano, ele tinha que cumprir esse mandamento também. Ele tinha que ser fiel 100%. Se o homem caiu desobedecendo, Cristo tinha que erguer o homem obedecendo. E assim que ele operou a nossa redenção. Não fez isso transferindo-se para o outro, mas tomando em si a humanidade. Olha o perigo que Cristo correu. Cristo é Deus, irmãos. Olha o perigo, ele poderia falhar. Mas ele foi até o final, o tempo todo ali, ligado ao Pai, buscando. Cristo não deixava a preguiça montar nele. Ele não deixava. Ele, mesmo cansado, buscava o Pai o tempo todo, para poder vencer. Era o único meio de salvar o ser humano. Cristo, irmãos, ele não pensava nele. Ele pensava no Pai e na humanidade. Cristo morreu para si. Cristo morreu antes mesmo de morrer. Ele não fazia a vontade dele, ele fazia a vontade do Pai para poder salvar o ser humano. E tem outra coisa que eu queria perguntar para vocês, e a gente vai se alegrar também com isso. Por que Deus nos ama? Deus nos ama porque Cristo morreu por nós, ou Deus nos ama porque Ele nos ama? Deus nos ama por quê? Porque nos ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, o ato de Deus amar o ser humano foi antes de Cristo vir. Então, Deus ama a mim e a você porque Ele nos ama. E ponto. E o que mostra o amor de Deus? O seu Filho, morrendo por nós na cruz do Calvário. Essa mensagem é a mensagem que levanta o pecador. E aqui fala o seguinte ainda. Assim, Cristo deu à humanidade uma existência provida dele mesmo. Levar a humanidade a Cristo. Levar a raça caída à unidade com a divindade. Olha aí. Tal é a obra da redenção. Então, qual que é a obra que Cristo quer operar na gente? É nos ligar à divindade. É nos erguer fisicamente. É nos erguer mentalmente. É nos erguer espiritualmente. Por isso que as pessoas são transformadas, irmãos. Nós somos transformados. Não é uma varinha de mágica, que dá aquela rodadinha, não. É isso aqui. É Cristo atuando em nosso favor. Poderosamente. E aí a gente começa a vencer os pecados. Vai vencendo os pecados, vai tendo a mudança na vida. Né? Mais um pouquinho aqui. Ó. Cristo tomou a natureza humana a fim de que pudessem os homens ser um com Ele. Como Ele é um com o Pai. A fim de que Deus possa amar o homem como ama seu Filho unigênito. E os homens possam ser participantes da natureza divina e ser completos nele. Então o que o texto está querendo dizer? Assim como Cristo era um com o Pai, Ele quer que nós sejamos um com Ele. Ele quer nos dar a mente dele, o caráter dele. Esse é o plano da salvação.
Irmãos, e é possível, viu? O mesmo poder que Deus falou assim, ó, haja luz, é o mesmo poder que Deus opera na transformação do nosso caráter. Quer ver um texto da Bíblia que vocês vão lembrar, que é esse mesmo poder? Ó, Deus falou assim, ó, haja luz e houve luz. Gênesis capítulo 1, verso 2. E lá no Salmo 51, Davi falou assim, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração novo. Cria em mim. Sabe o que é coração? É a mente. Então Deus quer criar no ser humano uma nova mente. E é possível, pelo poder de Jesus. Vamos abrir mais um pouquinho a palavra de Deus, Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, a partir do versículo 13 até o 18. Vamos ver um pouquinho a natureza celestial. Como que é a natureza celestial? Como que era a natureza de Adão antes do pecado? Vamos ver um pouquinho aqui na Bíblia agora. Ó, vamos lá. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Olha aí. 14. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. Né? Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Paulo está mostrando aqui, ou melhor, Tiago está mostrando aqui, a natureza pecaminosa do ser humano. O que é? O que ela produz? O que ela faz? O que ela leva? A sabedoria, porém, olha, vai falar na natureza do céu. Isso que Cristo quer nos dar. Essa é a mente que Cristo quer nos dar. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Você viu aí? Então, a natureza divina, ela vive em perfeita obediência, em todos os aspectos. A natureza divina, ela não favorece alguém porque é filho, porque é amigo, porque é parente. Ela favorece todos da mesma forma. Deus não olha, olha o irmão dele porque ele prega na igreja aqui, de uma forma diferente que olha a Priscila. Não. Deus olha o irmão Ademir com amor e misericórdia. A Fernanda com amor e misericórdia. O Robson. Então Deus, ele quer nos dar essa mente. O amor que a gente tem pelo nosso filho, que eu tenho pelo Miguel, Deus quer produzir no meu coração um amor muito mais forte por Miguel e pelos meus irmãos da mesma forma. Essa é a natureza divina. Né? Mas um texto aí, Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Esse texto de Filipenses capítulo 2 aqui, mas é um texto um pouquinho longo, eu só vou ler. Não vou explicar tanto. O próprio texto é explicativo, tá? Olha aí, vamos lendo aqui, a gente vai meditando e Deus vai, com certeza, vai gravar em nossos corações a sua palavra. Ó, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Esse unido de alma aqui é um só pensamento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si. Eu falei para vocês, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, irmãos. Olha que maravilha. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele é Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, se fez homem, irmão. Deus se fez homem, ainda assumiu a natureza como a nossa, miserável ainda. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Se fez menor que os anjos,
tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei, ó irmão, presta atenção aqui, esse verso é importante, ó. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei. Ou seja, nós podemos ser cooperadores de Deus. Deus nos dá poder e a gente vai obedecendo, vai crescendo. Irmãos, a vida do cristão, ela não pode ser uma vida estacionada. A vida do cristão ela tem que ser uma vida de contínuo crescimento. Como que nós crescemos? Lendo Bíblia, orando, evangelizando, vindo à igreja, sendo útil na vida das pessoas. Esse é o crescimento espiritual. Lendo, estudando, buscando a Deus, tendo interesse. Assim como a gente tem interesse no trabalho para ter um cargo melhor, ganhar mais. O interesse de a gente fazer uma faculdade, ter conhecimento, fazer cursos. Nós precisamos ter esse interesse nas coisas espirituais. E Deus nos dá esse poder. A Bíblia fala que Deus coloca no ser humano o querer, não efetuar. Coloca o querer. O efetuar vem de Deus e Deus efetua em nós. Deus trabalha em nós. Porque Deus é quem efetua em vós. Aí, eu falei para você, está ali. Porque Deus efetua em vós tanto o querer como o quê? O realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, irmão. Irrepreensíveis. E sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Isso aqui, irmãos, que o mundo precisa ver. Todo mundo está pregando evangelho, mas não tem diferença. Todo mundo prega evangelho, todo mundo. Mas as pessoas, elas querem ver isso aqui, é diferença. Isso não quer dizer que a gente não vai errar, claro que é, mas quando a gente busca o poder de Deus, há diferença. Realmente há diferença. E é isso que as pessoas são atraídas. As pessoas são atraídas pelo testemunho, muito mais do que pelas nossas vozes, mas pelo testemunho. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos... Aqui já Paulo vai falar de Timóteo, até aqui tá bom. Até aqui tá bom. Irmãos, eu vou só ler mais um texto aqui para a gente chegar na parte final. E a gente encerrar aqui o sermão para não ficar muito longo, né? O nosso estudo aqui. Deixa eu pegar mais um texto aqui interessante. Muito bem. Um outro texto aqui, manuscrito, essa página aqui saiu certo. Manuscrito, página 57 de 1890. Olha o que a serva do Senhor fala aqui. Ó. Aqui ela está falando quando Cristo ele assume a natureza humana pecaminosa, a natureza humana caída. Eu falo natureza pecaminosa, porém sem pecado. É como eu já expliquei antes, né? A parte física e a parte mental fragilizada, porém a parte espiritual 100%. Nós temos o orgulho e o egoísmo dentro de nós. A gente tem a tendência ao pecado. Cristo não tinha isso aí. Ele não tinha o orgulho e o egoísmo. A parte espiritual dele era perfeita, né? Aqui a prova de Cristo foi muito maior que a de Adão e Eva. Pois Cristo assumiu nossa natureza caída, mas não corrupta. E não se corromperia a menos que recebesse as palavras de Satanás em lugar
das palavras de Deus. Ou seja, era mais fácil quem obedecer a Adão e Eva antes do pecado ou Cristo após o pecado? Vamos entender isso aqui. Era mais fácil Adão e Eva, porque Adão e Eva não se esforçavam para obedecer. Eles eram perfeitos, 100%. Na parte física, na parte mental, na parte espiritual. Tristeza, angústia, depressão, cansaço, dor, doença, não tinha nada disso. Já Cristo não. Tristeza, angústia, o tempo todo era perseguido, não só pelas pessoas de fora, pelos líderes daquela época, pelos seus irmãos de sangue, pelas pessoas que moravam. Cristo, até na aldeia que ele foi criado, ele foi rejeitado. Né? Ele teve uma ocasião que ele nem fez milagre ali, teve que sair dali, as pessoas rejeitando ele. Era perseguido o tempo todo, irmãos. Mas só que ele foi fiel. Só mais um textinho aqui. Senhor, mostra-nos o Pai. Foi a pergunta de Filipe ali, né? Filipe disse isso aí. Que nos basta. Disse-lhe Jesus. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o quê? O Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. Em mim. Então, irmãos, qual é o sucesso? Qual foi o sucesso da vitória de Cristo? Como que ele conseguiu ser obediente? Mesmo com a natureza ali fragilizada, o Pai estava nele. Ele negava a si mesmo para fazer a vontade do Pai. E como que nós podemos ser fiéis a Deus, obedientes a Deus? Se Cristo estiver em nós, tivermos a mente de Cristo, e se a gente crer nessa palavra, Deus começa a transformar a nossa vida. Eu falo por mim mesmo, havia tantos pecados que eu lutava, meu Deus, como é que eu vou vencer esse negócio aqui? E foi ficando para trás. Quando eu lembrava, eu já tinha vencido aquela praga. Aí surgem outros, né? Aí vai surgindo outros. Aí você clama a Deus, coloca a vida no altar e clama, busca o Senhor, você vence. Aí vai surgindo outros. Esse é o crescimento do cristão. Até, irmãos, chegarmos no dia perfeito. E esse dia perfeito vai ser um espetáculo. Aí é só a glória o tempo todo, né? Então, esse é o crescimento do cristão. Se você caiu, não desanime. Não desanime, vá até Cristo. A serva do Senhor fala ali no livro Caminho a Cristo, página 62. Ela fala que quando uma pessoa peca e vai até Cristo com arrependimento, confissão, sabe o que acontece? Cristo, ele perdoa a pessoa, coloca na pessoa a justiça dele, e como se a pessoa nunca houvesse cometido um único pecado. Irmão, isso aqui é justificação pela fé. Isso aqui é plano da salvação. Tem muitas pessoas que pensam o seguinte, que o plano da salvação foi só Cristo morreu na cruz do Calvário. Não é isso aí, não. Não é isso aí só, não. O plano da salvação também é isso. Também é. Porque o plano da salvação é o Espírito Santo trabalhar em nossa vida. Cristo morreu na cruz do Calvário. Então todo mundo está salvo, né? Vive pecando aí que a gente vai estar salvo. Vai pecar, vive pecando na bagunça, que vai ser salvo. Não vai. Ou seja, porque o plano da salvação ainda está em andamento. Cristo pagou o preço? Pagou. Ninguém pode tirar isso da gente. Porém, está acontecendo ainda o plano da salvação. O Espírito Santo ainda trabalha em nossa vida. Ainda precisa transformar o nosso caráter. Cristo ainda intercede por nós como nosso advogado. Ele é a nossa vítima. Ele é nosso cordeiro. Ele é nosso sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o nosso rei. Ele trabalha em nosso favor. Então o que nós temos que fazer é crer na palavra dele e caminhar com ele. E cada dia ele vai nos dando a mente de Cristo, a mente dele. E aí a gente vai ser condutores para outras pessoas. Que Deus nos abençoe. E eu quero terminar aqui fazendo um apelo. Se você nessa noite decide crer nessa mensagem, entregar sua vida a Cristo 100% essa noite, eu queria convidar você a se colocar de pé para a gente fazer uma oração. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por sua palavra. Muito obrigado, Pai. Porque Jesus pagou o preço em nosso lugar. E obrigado porque o Espírito Santo trabalha também em nosso lugar. E obrigado porque Jesus intercede em nosso favor. Aqui nós estamos, Senhor, com o nosso coração aberto e aceitamos o trabalho do Senhor em nossa vida.
Nós queremos ter a mente de Cristo, queremos ter um coração novo, como o Davi clamou ali. E nós queremos essa transformação não só para nós, queremos transmitir para o ser humano, para o nosso semelhante, para os nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos. Então, Pai, nos dê o poder. Enche-nos do teu poder, do teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Uma ótima noite para todos aí.